Em Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do diabo, revestivos de toda a armadura de Deus. E ele diz, porque a nossa guerra, a nossa milícia, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades que atuam nas regiões celestiais. Você sabe como é que vence uma batalha espiritual? Fica comigo, porque nos próximos minutos nós vamos destrinchar a palavra de Deus. Nós vamos explicar biblicamente o que é batalha espiritual e como sair vencedor dessa batalha. Tudo bem? Então fica comigo e vamos, em nome de Jesus, mergulhar na palavra de Deus e nas Escrituras. E aí, amados, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui para compartilhar um conhecimento bíblico acerca de batalha espiritual. E aí, como vencer uma batalha espiritual? A gente já leu um texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo diz a nossa luta. Então, peraí, eu não posso ignorar que existe de fato uma luta. Nós não podemos ignorar que de fato existe uma batalha. Mas que batalha é essa? Que guerra é essa? Que luta é essa? Lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo diz assim, ande no Espírito e você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Aí ele diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque ambos se opõem. Ou seja, existe sim uma luta, uma guerra a ser vencida. E isso eu não posso ignorar, porque existem dois extremos acerca de batalha espiritual. Dois extremos. Tem pessoas que são totalmente militantes e acham que essa guerra é uma guerra que nós somos perdedores, que nós temos que suar, dar o nosso sangue, lá na frente a gente vai ter a possibilidade ainda de sermos perdedores, e aquela coisa meio controversa acerca das Escrituras. E por outro lado, a gente tem pessoas com o pensamento de que não existe, ignoram totalmente a batalha espiritual. Então, pastor, como é que eu faço para ter um pensamento coerente e bíblico acerca da batalha espiritual? É muito simples, irmãos. Paulo, ele não ignora essa guerra. Porque se existe uma armadura, que o próprio Paulo cita em Efésios no capítulo 6, ele cita uma armadura, ele fala de instrumentos de defesa, ele fala da couraça da justiça, ele fala do escudo da fé, ele fala também de um instrumento de ataque, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu não posso ignorar que existe essa guerra. Muitos discordam, ignoram totalmente a batalha espiritual, e outros estão na guerra intensa e ferrenha, como se o diabo fosse um inimigo do mesmo nível que você. E tem muita gente que olha para o diabo, para as tentações e para o pecado e fazem e se movem diante dessa batalha como se o diabo fosse um inimigo que ainda não foi vencido. É claro que nós entendemos que na cruz do Calvário, o diabo, Jesus venceu todas as coisas. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, que Jesus triunfou sobre Satanás. Ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre a morte, a miséria, a maldição. Mas a gente precisa entender dois aspectos da vida espiritual. O primeiro, nós fomos salvos. Quando você nasceu de novo, o teu espírito ele foi regenerado. A Bíblia diz que aquele que nasce de novo, ele é feito uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, quando é que eu estou em Cristo? Quando eu nasço de novo, quando eu recebo Jesus como meu Senhor, eu passo agora a ser uma nova criatura. Então eu fui salvo. Só que a partir do momento que eu nasço de novo, a minha mente, ela entra em processo de santificação. A minha mente, ela entra em processo de renovação. E eu preciso renovar a mente. E o processo de renovação da mente é uma batalha. O processo de renovação da mente é uma guerra. E é aí onde eu quero chegar. É aí onde eu quero te impulsionar. Para que você viva coisas extraordinárias, queridos. É muito importante que a gente entenda a batalha espiritual no quesito, se eu vou renovar a minha mente para que eu possa fluir nas coisas de Deus e não cair em tentação, porque a primeira área que o diabo ele vai guerrear com você é na mente. Porque ninguém comete um ato, se move em uma atitude de pecado sem antes pensar. Então isso é um processo muito simples. A batalha, ela acontece na mente. Satanás vai querer de todas as formas lançar dardos inflamados, lançar setas na tua mente, lançar sentimentos errados na tua mente, para que você alimente isso e venha a ceder ao pecado. Mas como é que de fato, como é que a gente é vitorioso nessa batalha? Como é que nós fazemos para viver intensamente o propósito de Deus acerca da batalha espiritual? Como é que Jesus venceu uma batalha espiritual? A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e olha os recursos que Jesus usou para vencer
aquela batalha, aquela tentação do diabo. Ele diz, está escrito. A primeira vez que o diabo vem, ele tenta Jesus, ele diz assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele diz, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? E o diabo vem, mostra os reinos da terra e diz assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele disse, Satanás, só ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás louvor, prestarás culto. Né? Depois o diabo diz, precipita-te daqui, porque está escrito, dará ordem, né? O Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Aí ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, qual é o recurso que Jesus usou para guerrear contra os dados inflamados do maligno? Ele usou a palavra. Sabe, nós estamos vivendo uma geração de crentes que não estão usando as ferramentas que Jesus estabeleceu para que a gente possa ser vencedor. Eu creio, queridos, nós somos mais do que vencedores. Jesus venceu todas as coisas. Nós cremos que temos todas as ferramentas necessárias. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Consolador, para que vocês possam viver intensamente essa verdade. Mas será que nós estamos fazendo uso das ferramentas corretas? Paulo diz, as minhas armas, as armas dessa guerra. Outro texto que fala de guerra. As armas dessa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição e fortaleza. Ou seja, eu não posso ignorar de que existe uma batalha espiritual. Todos os dias o diabo lança setas na tua mente. O diabo lança palavras contrárias na tua mente. O diabo lança palavras de incredulidade na tua mente. Mas pela palavra de Deus, pelas escrituras, nós podemos nos levantar em fé para viver intensamente o que Deus tem pela palavra. Você não vai vencer o diabo, você não vai vencer as tentações simplesmente com positivismo, sabe? Você não vai vencer as tentações simplesmente com aquilo que o mundo... Não, você vence a tentação com a palavra de Deus, você vence as dificuldades com a palavra de Deus, você vence o dia mal com a palavra de Deus, a batalha espiritual é vencida com a palavra de Deus. Quando nós estamos mergulhados no conhecimento de Jesus, nós conseguimos ser vitoriosos. Amém? Então, eu não posso ignorar de que existe uma batalha, mas eu também não posso viver sem o entendimento de como eu estou posicionado, porque é o bom combate da fé. Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo disse que o combate era bom. E qual é o combate que é bom? Por que é tão bom estar nessa guerra? Pastor, o Senhor... É uma guerra, mas é difícil, é penosa, é trabalhosa. Irmãos, essa guerra é maravilhosa. Porque essa guerra, todos os dias que eu olho para o mundo, que eu olho para o pecado, que eu olho o diabo, eu lembro da cruz. Que eu olho para o diabo, eu lembro da cruz. Porque foi na cruz que Jesus venceu todas as coisas. Então, quando o diabo vem me acusar, sabe? Quando o diabo vem lançar as suas mentiras, as suas tramóias, sabe? Lançar os seus planos sobre a minha mente, eu olho para a cruz e eu digo, Jesus, meu Jesus venceu você, Satanás. Então como é que você está se posicionando em relação a isso? E tem muitas pessoas que estão, sabe? Ah, meu Deus, que vida! É uma vida cristã penosa, é uma vida espiritual danosa, é como se o diabo ele reinasse muitas vezes sobre os filhos de Deus. E nós não temos a ousadia de crescer em autoridade. É o bom combate da fé. E que combate é esse, irmãos? O bom combate da fé. O combate onde você já entra vencedor. Onde você já entra cheio do Espírito Santo para guerrear, sabendo que Jesus já te deu as ferramentas necessárias para que você vença. Olha o que ele diz assim, olha o que ele diz aqui. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz, eis que eu dei a vocês poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano. Aí Jesus diz, alegrem-se, porque eu dei a vocês a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Todo o contexto de você sair vencedor de uma batalha espiritual é você entender a autoridade que te foi dada. Porque eu falei para vocês que tinha dois extremos, né? E um dos extremos vai para o medo, né? As pessoas têm medo do diabo. Então entram às vezes em uma área onde elas têm medo até de falar. Não pode falar em certas coisas porque o diabo é isso. E elas exaltam o poder do diabo, né? Ah, porque o diabo tem poder, não sei o quê. Ah, porque o diabo pode fazer isso. Ah, porque o diabo pode fazer aquilo. E deixa eu dizer para você o que aconteceu com o diabo. Olha só. Colossenses capítulo 2, eu tô te provando biblicamente o que foi que aconteceu com Satanás. Olha só. E ele cancelou as ordenanças que te era contrária, e ele removeu pregando-a na cruz,
Versículo 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades deles, fez um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu vou ler de novo. Versículo 13, para a gente poder entender melhor. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Olha a autoridade. E Ele perdoou as nossas transgressões e os nossos pecados e cancelou o escrito de dívida que nos constatava como ordenanças, e Ele removeu pregando na cruz. E tendo despojados os poderes e autoridades. Que poderes e autoridades eram essas? Aqueles que nos governavam. Porque antes de nascer de novo, o pecado era o nosso Senhor, o diabo era o nosso Senhor. Aí ele disse, ele despojou os poderes do pecado e do diabo. Fez deles um espetáculo público, triunfando do diabo na cruz do Calvário. Qual é o poder que o diabo tem? O diabo ele tem legalidade para agir nas pessoas que dão lugar, que dão vazão. É por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar à carne, porque vocês não podem satisfazer as concupiscências da carne. Mas de um cristão filho de Deus, que entende quem é em Cristo Jesus e que entende a autoridade que lhe foi dada, o diabo ele não tem poder para poder privar um filho de Deus de exercer domínio sobre o mundo espiritual, sobre a batalha e sair vencedor dessa guerra, porque Jesus venceu na cruz do Calvário todas as coisas e nós precisamos crer nisso. Você tem direito a essa autoridade, porque Ele venceu e porque Ele venceu, você venceu juntamente com Ele. Aleluia! Isso é glorioso, queridos. Porque quando nós entramos em uma batalha espiritual, Paulo chama essa batalha de um bom combate da fé, porque que combate é bom? Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, é por isso que se torna um bom combate, porque nós já sabemos que vamos ser vitoriosos, se permanecermos firmes na obediência à palavra de Deus. A vitória é certa. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo com os teus amigos, se inscreve nesse canal. Meu irmão, se esse conteúdo está sendo relevante para a tua vida, compartilha para todo mundo, porque o intuito é que as pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus, saquear o inferno e povoar o céu com a palavra do Senhor, tá bom? O desejo do meu coração é que você seja muito abençoado, edificado na sua vida, na prática da palavra de Deus, e que você possa viver intensamente o que Deus quer para você, tá bom? Você quer vencer? Você quer sair vitorioso das batalhas espirituais? Você precisa entender que Jesus está com você. Porque o que faz a diferença são as ferramentas que nós estamos utilizando para vencer essa guerra. E a ferramenta é a palavra de Deus em nossos corações, tanto na nossa boca, como no nosso agir e no nosso proceder. Amém? Um grande abraço, estamos juntos e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.